Bom dia. Essa é uma atividade incentivada pela FAPERJ. Sou cientista do nosso estado, dessa agência de fomento. Me chamo Jorge Vitório Pereira, trabalho no INPA. E hoje eu quero discutir um tema matemática simples, acho que tem uma história, digamos assim, curiosa. Ela começa com uma anedota, uma história que não tem, provavelmente tem um quê de verdade, mas não há como confirmar que é 100% verdadeiro. E ela diz respeito à infância, o momento em que um grande matemático estava na escola. Então, o matemático em questão é Gauss. A lenda conta que, quando ele tinha 10 anos, estava fazendo um curso, estava na escola, assistindo aula, e o professor de matemática chega na classe um pouco cansado, provavelmente uma segunda-feira, tinha visto seu time perder para o Cuiabá de 3-0 na véspera, e resolve pegar um pouquinho de fôlego, um pouco de descanso, e pede que todos os alunos na classe façam a soma de 1 até 100. Ou seja, para poder ter um fôlego e se recuperar do desastre que foi o domingo, ele pede que os alunos façam a conta de 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até 100. Então, conta a lenda que Gauss olha um pouco para o alto e depois de menos de 30 segundos, escreve a resposta diretamente no seu caderno e entrega para o professor. O professor não dá muita bola, deixa aquilo para lá, e espera que os outros alunos terminem. Pede, é claro, que o Gauss fique quieto. Um rapaz de 10 anos que terminou tão rápido não deve ser muito responsável. Então, terminado, quando o último aluno entrega as respostas, ele começa a verificar resposta a resposta e descobre que só tinha um aluno que tinha feito a conta certa. E o aluno era o Gauss, que terminou em 30 segundos. Então, o que eu queria hoje explicar para vocês não dá para saber exatamente qual foi o raciocínio do Gauss, mas vamos falar de uma possível demonstração feita por ele. E para isso a gente vai falar desses chamados números triangulares. Então, o problema, como a gente falou, é somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até 100. Como eu já falei, isso pode-se resolver esse problema de várias formas, mas eu quero discutir uma maneira, digamos assim, geométrica, visual, para abordar esse problema. Bom, observa, vou representar os números por pontos. Então, se eu represento o número 1 por um ponto apenas, o número 2 vai ser representado por 2 pontos. O número 3, representado por 3 pontos, e assim por diante. Então, esses chamados números triangulares são o número de pontos nesses triângulos que vocês estão vendo formar aqui. Então, o primeiro número triangular é igual a 1, que corresponde a esse triângulo degenerado, que é apenas formado por apenas um ponto. Já o segundo número triangular é o número de pontos nesse segundo triângulo, que eu tenho 1, 2, 3 pontos. O terceiro número triangular é o número que aparece aqui. Então, eu tenho 1 mais 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E assim sucessivamente. Então, se eu escrevo de outra maneira, eu tenho que o T1, o primeiro número triangular, é igual a 1. Um ponto apenas. O segundo número triangular é igual a 1 mais 2.
2 pontos, mais 1. Terceiro número triangular, 1 mais 2 mais 3, que vão ser, então, 3 pontos aqui, 2 pontos e 1 ponto, e por aí vai, até chegar ao centésimo número triangular, que seria 1 mais 2 mais 3 mais 100. Então, o problema que foi posto a Gauss pelo professor que queria um pouco de fôlego é calcular T100. E uma forma que a gente pode tentar fazer essa conta é observar o seguinte. Perceba que aqui, no T2, é como se eu tivesse um quadrado, né, faltando um ponto. Já no T3, eu tenho um quadrado faltando 3 pontos. E, em geral, o que a gente observa, vamos fazer mais um exemplo, por exemplo, no T4, aqui eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais 4, eu vou ter agora um quadrado com 4 pontos de lado, onde falta um triângulo de tamanho 1 menor que o anterior. Então, se a gente define os números quadrangulares como sendo o número de pontos num quadrado de tamanho, o enésimo número quadrangular, como os quadrados de tamanho n, dito de outra forma, eu vou fazer em analogia ao que a gente estava fazendo, números triangulares, a gente vê que o enésimo número quadrangular é, sem dificuldade, n ao quadrado. Então, justamente, número de pontos num quadrado com lado n. Então, aqui no meio eu tenho exatamente n quadrado pontos. E o que a gente estava observando aqui é que se eu pegar o enésimo número triangular e somar anterior, o número triangular de tamanho n menos 1, a gente obtém o número triangular de tamanho n. Então, dessa forma, a gente obtém que a Tn mais Tn menos 1 é justamente igual a Tn. E a gente sabe que o T1 é igual a 1. E, portanto, a gente consegue, vamos mostrar, como deduzir, né, uma fórmula para o enésimo número triangular, utilizando
essa relação. Então, a gente tem que Tn mais Tn menos 1 é igual a n ao quadrado. A gente sabe também que Tn menos 1, desculpa, T1 é igual a 1. E daqui, vamos mostrar que é possível determinar o valor de Tn e mostrar que ele é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Ok? Então, uma maneira de fazer essa dedução é a seguinte. A gente sabe que Tn é igual a 1 mais n. Ou vamos fazer assim, 1 mais 2 mais n menos 1 mais n. E a gente pode observar que esses dois pontos no extremo da minha soma, eles somam n mais 1. Se eu considerar esses outros dois pontos, a soma também é n mais 1. E podemos continuar desse jeito, agrupando em pares, sempre os pares dos extremos que restam, para obter n mais 1, sempre como soma. E no caso em que eu tenho um número em que n é par, a gente vai ver que eu tenho exatamente n dividido por 2, n mais 1, quando eu somar todos juntos, vai me dar exatamente esse valor. Um raciocínio análogo permite você deduzir a mesma fórmula para n ímpar e isso dá uma demonstração dessa forma. Uma outra maneira pode ser deduzida de forma puramente algébrica a partir dessa fórmula, né? Que é Tn mais Tn menos 1 é igual a n ao quadrado. Ao mesmo tempo, quando eu considero a diferença de Tn com Tn menos 1, isso vai me dar 1. E agora eu posso eliminar Tn menos 1 dessa expressão. Então, somando as duas, a gente obtém que 2Tn, essa soma dá zero, é igual a... Opa, aqui, desculpa, não é igual a 1, é igual a n, perdão. A gente obtém que isso é n ao quadrado mais n, e, portanto, Tn é igual a n ao quadrado mais n sobre 2, que é justamente a fórmula que a gente tinha. Tá bom? Então, esses são os números triangulares e uma fórmula para calcular a soma. Então, o nosso problema original, que era somar de 1 até 100, pode ser agora resolvido de forma simples, simplesmente multiplicando 100 por 101 e dividindo por 2. O que nos dá exatamente 50 vezes 101, que é, portanto,
igual a 5.050. Essa é a resposta correta para o problema que foi dada pelo jovem Gauss ao seu professor. Bom, matemática, normalmente, quando você tem algum resultado e propriedades assim, você pensa em como generalizar. Então, tem várias maneiras de generalizar esse resultado. Uma maneira tem um conceito de números poligonais. Então, aqui a gente viu os números triangulares, os números quadrangulares, tem os números pentagonais, hexagonais, heptagonais e por aí vai. E eu não vou discutir esses números, quero só mencionar que tem uma história bonita na teoria dos números envolvendo eles. E foi um problema proposto no século XVII pelo Fermat, aquele mesmo do último teorema de Fermat, que mais uma vez ele tinha escrito nas páginas, nas margens de um livro, que era possível mostrar que qualquer inteiro pode ser escrito como a soma de até 3 números triangulares, até 4 números triangulares, ou quadrangulares, até 5 números pentagonais e por aí vai. Ele não escreve a demonstração, e isso foi um problema que ficou em aberto durante algum tempo. O fato de que qualquer inteiro pode ser escrito como a soma de 4 números quadrangulares foi demonstrado por Lagrange. E, surpresa, o fato de que qualquer inteiro pode ser escrito como a soma de até 3 números triangulares é um belo teorema do Gauss, e que esse sim a gente tem registro de quando e como ele provou, porque o Gauss mantinha diários sobre suas descobertas matemáticas, e em um desses diários aparece uma coisa escrita desse tipo, aparece escrito Eureka, N é igual a delta mais delta linha mais delta 2. Para dizer que qualquer número inteiro pode ser escrito como a soma de 3 quadrados. É um resultado de teoria dos números, não é fácil de demonstrar, mas se vocês tiverem interesse, vocês podem encontrar referências na literatura sobre esse teorema. Bom, o que eu queria discutir, terminar essa breve discussão sobre os números triangulares, é como a gente pode utilizar, como é que a gente poderia, uma outra generalização desse número, dessa coisa, é o seguinte, é somar 1 elevado a k, mais 2 elevado a k, mais 3 elevado a k, mais n elevado a k. Então, a gente fez o caso k igual a 1. Então, se eu chamar essa soma aqui de SKN, a gente já fez o caso k igual a 1, viu que S1N é igual a N mais 1 sobre 2. E pode se divertir também observando que o caso k igual a 0, que a gente não tinha feito ainda, quando 1 elevado a 0 é igual a 1, 2 elevado a 0 é igual a 1 e por aí vai, eu vou ter que S0N é igual a exatamente N mais 1. Então, qual seria o valor de S2N? Como demonstrar e como calcular esse valor? É claro que a gente pode começar a somar para ganhar alguma intuição, mas o que eu quero mostrar é que uma variação da conta que a gente fez aqui permite a gente determinar o S2N, ou, mais geralmente, o SKN, para qualquer K. Vamos mostrar como fazer
a conta para o S2N. Então, a ideia que eu vou fazer, que eu vou apresentar, é explorar o que a gente chama de uma soma telescópica. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, a observação-chave, é observar o seguinte. Se eu tento escrever n ao cubo menos n menos 1 ao cubo, eu vou obter o quê? Eu vou obter n ao cubo menos n menos 1 ao cubo, é n ao cubo, menos 3n ao quadrado, mais 3n menos 1. Que eu posso, portanto, simplificar. Esse n ao cubo vai cortar com esse. E eu vou ficar com 3n ao quadrado menos 3n mais 1. Parece ter muita relação com o nosso objetivo, que é calcular a soma do n de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado. Mas o que eu posso fazer, que vem a soma telescópica, é escrever a mesma expressão para n menos 1 ao cubo menos n menos 2 ao cubo. Então aqui vai ficar 3n menos 1 ao quadrado menos 3n menos 1 mais 1. E eu posso seguir fazendo isso, n menos 2 ao cubo, menos n menos 1 ao cubo, que vai dar 3n menos 2 ao quadrado, menos 3n menos 2, mais 1. E faço isso até chegar em 1 ao cubo, menos 0 ao cubo, e vai ser n 3, menos 2, 3, 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 1. É uma forma um pouco esquisita de escrever o número 1. E por que isso nos ajuda? A observação-chave é que eu posso agora pegar toda essa coleção de expressões e somá-las. Então, desse lado, eu vou ter n ao cubo menos n menos 1 ao cubo, mais n menos 1 ao cubo menos n menos 2. Então, esse n menos 1 corta com esse n menos 1. Da mesma forma, o n menos 2 vai cortar com n menos 2. E, portanto, ao somar a coluna à esquerda, o que eu obtenho é justamente n ao cubo. Somando os termos da coluna direita, eu vejo que essa primeira expressão é justamente o que eu quero vezes 3. Então, aqui vai ser 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, n ao quadrado. Então, segundo a minha notação, isso aqui é 3s2n. Da mesma forma, eu vou ter menos 3s1n. A soma, aqui está aparecendo o número triangular, né? Lembra que esse cara aqui é UTN, na notação anterior. E, finalmente, esse último caso é mais S0n. Ora, mas eu já conheço S0n, que é justamente n mais 1. Não, S0n é n, né? Eu estou fazendo confusão. S0n é n, perdão. Temos justamente n uns, que é o S0n. O S1n eu já conheço também a fórmula. E o S2n é o que a gente quer calcular. Mas daqui, eu posso reescrever, então, que 3 vezes S2n é igual a n ao cubo, está desse lado, mais 3 S1n, mais S0n. Não, menos S0n.
o que vai nos dar, portanto, n ao cubo mais 3 vezes S1n, que é n, que multiplica n mais 1 sobre 2, menos n. Então, o S2n vai ser igual a 1/3 de n ao cubo menos n mais 3n, n mais 1 sobre 2. Ok? Então, vamos verificar que essa expressão, de fato, nos dá a soma dos quadrados. Então, pela fórmula, S2 de 1 vai ser 1/3 de 1 menos 1, que dá 0, mais 3 vezes 1, que multiplica 2, dividido por 2, o que nos dá 1. Não precisava fazer tanto esforço para calcular que 1 é igual a 1, mas a gente está tentando ver que essa fórmula está correta. Vamos fazer mais um teste, calcular S2 de 5, por exemplo, que vai me dar 1/3 de 5 ao cubo menos 5, mais 3 vezes 5 vezes 6, dividido por 2, o que nos dá 1/3 de 5 ao cubo é 125, menos 5, mais, divido esse 6 por 2 fica 3, 9, 45. 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45, que vai me dar 1/3 de 120, mais 45, que é igual a 1/3 de 120 é 40, 1/3 de 45 é 15, dando, portanto, 55. Vamos ter certeza que isso está correto. Eu estou somando 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, o que me dá 1 mais 4 mais 9 mais 16 mais 25, o que me dá 5, 25, 25, portanto, 55. Então, isso nos dá uma forma para o S2n, e eu convido vocês a tentarem fazer uma prova para o S3n e até para o SKN para cá arbitrário, seguindo essa estratégia. Termina por aqui e agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.